Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora do dia, da tarde, da noite. Bem-vindo a um Pode Tudo. Eu adoro te receber. Hoje você pode estar percebendo que eu estou sozinha aqui. O Marcelo hoje não pode estar comigo, mas não tem problema, porque eu estou aqui animadíssima. Muito feliz por ter você aqui comigo, curtindo todos os nossos episódios, mandando recados, que a gente tem toda a gratidão por cada um. Muito obrigada. É isso que faz com que a gente pense cada vez mais com carinho, com atenção em todos os conteúdos que a gente traz aqui para vocês. Dando continuidade hoje à série de empreendedorismo, eu trago um cara que é o cara. Ele é sensacional. Ele é do ramo da logística e ele vai contar tudo hoje pra gente, para que as pessoas que tenham interesse aprendam muito com ele, porque ele tem muita experiência. Eu trago hoje um amigo do coração, que é Paulo Sena. Obrigada, amigo! Obrigada. Débora, tudo bem? Satisfação enorme. Uma felicidade te receber aqui hoje. Muito obrigada. Um Pode Tudo agradece, porque você aqui, juntamente com outros amigos, vem enriquecer o nosso conteúdo com a sua experiência, a sua história. Eu quero falar um pouquinho antes de você começar, né? Dar uma introdução aqui. Claro. Você me contou o seguinte, que iniciou as suas atividades profissionais na década de 80, ainda na Michelin. É Michelin que fala mesmo? Uma indústria francesa de pneus no Rio de Janeiro. Correto. Então, você morou no Rio. Morei no Rio. Vai contar daqui a pouco. Tá, já. Depois voltou para São Paulo, na década de 90, voltou para São Paulo, iniciando aí a trajetória na área de vendas de enciclopédias Barça. Que legal! Outro dia eu fui a uma livraria, novinha livraria, e ela tem banquinhos feitos de Barça. É mesmo? Coisa mais que linda. Legal. Onde é uma fica? obra de arte. Fica lá em São Bernardo. Nossa, que legal. Muito Fantástico. lindo. E aí você teve essa experiência, você conta que foi uma base fundamental para você se tornar de verdade um empreendedor, né? Em 99 e início de 2000, inicia as atividades na área de logística propriamente dita, Kodak, matriciais fotográficos. Materiais. Né? Materiais fotográficos. Materiais, desculpe. E aí, em 2004, você inicia o seu negócio. Correto. A sua empresa, que é a Refresh Soluções Logísticas. Correto. Além disso, claro, Paulo é casado com a Regiane, pai do Enzo. Correto. Isso aí. Só isso. Bem-vindo, obrigada. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço o convite. Muita felicidade. Muito feliz por isso. É bom compartilhar, né, com as pessoas um pouco da nossa história. A gente aprendeu aproveitando em alguns, onde estivemos juntos, Sim. né, que possivelmente você vai falar depois. A gente aprendeu muito sobre o quanto a história influencia na trajetória da empresa, da pessoa, né? E eu sempre gostei, né? Quase não gosto de contar história, então eu acho que tem tudo a ver hoje. Perfeito. Eu de fato, nessa experiência que tivemos juntos, né, Paulo, realmente caiu a minha ficha, sabe? De falar, peraí, realmente... Porque cada um de nós somos um livro aberto, né? Cada um de nós temos a nossa própria história, que é o que faz sermos o que somos hoje, chegarmos onde chegamos e tudo mais. Então, é por aí. A gente tem que valorizar cada coisa que vivemos, mesmo que tenha alguns detalhes que a gente não gosta muito, porque todo mundo tem, mas nos fez aprender qualquer coisa de alguma forma. Então, eu queria que você começasse contando... né, sobre um pouquinho da sua história, sua trajetória e como que aconteceu a Refresh na sua vida, como é que você encara a Refresh? Perfeito. Bem, eu acho que interessante é conversar, assim, óbvio que aí a gente tem um roteiro dos tópicos principais, né? Sim. Mas óbvio que antes de chegar até na Michelin tem toda uma história, né? Eu iniciei minhas atividades, na verdade, com 13 para 14 anos. Eu sempre tive um desejo... Eu não sou ganancioso, mas eu sempre fui muito ambicioso. Tá. E, curiosamente, eu contava ontem, fui na Google com meu filho ontem, a convite do Léo, da Reverbs, quem teve a oportunidade de conhecê-lo. E eu contava um pouquinho dessa história que nem meu filho conhecia. Né? Então... eu contava para eles, aos 14 anos, eu fui no escritório do pai de um amigo meu, que era um grande advogado, um advogado muito renomado na cidade, e eu fiquei completamente extasiado com o escritório dele. Isso na década de 80. E quando eu fiquei
viajando no meu pensamento, eu decidi, eu quero isso para mim. E aos 14 anos eu já tinha decidido que eu iria ser um empreendedor. Eu não sabia de que forma, não sabia como. Então, assim, tudo começou lá aos 14 anos. E aí eu tive outras atividades, obviamente, como office boy e tudo, como quase todo mundo começa, né? E quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro e conhecer uma pessoa que era da Michelin. Entendi. E eu sempre fui uma pessoa que nunca perdi a oportunidade. E na conversa com a pessoa, do nada, ele me fez uma oferta. Olha, você não quer mandar um currículo? A Michelin está contratando, você tem um perfil que agrada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para São Paulo, mandei, na época não tinha internet, não tinha nada disso, era tudo pelo correio, né? Mandei o currículo pelo correio, acho que uns 3 meses depois recebi um telegrama para entrar em contato por telefone, uma coisa assim, hoje ninguém sabe do que a gente está falando, Pois né? Ninguém não, os novos, né, na verdade. E assim foi, e eu acabei indo para o Rio de Janeiro fazer alguns testes e tudo, e fui bem sucedido. Eu morei lá mais ou menos 5 anos. Lá eu era técnico de qualidade de pneus. Tá? Era uma profissão que aprendi lá, treinado por eles, ensinado por eles. E foi uma grande escola. Eu tive uma passagem lá riquíssima. Né? Imagino, era uma porque empresa... a Michelin é até hoje uma empresa muito conceituada, né? Muito conceituada, Ter centenária. a Michelin no currículo é diferente, né? Tem peso. Tem peso, tem bastante peso. Sim. E ela é uma empresa que ela capacita muitas pessoas. Tá. Então, durante quase 1 ano e pouco, eu mais estudava do que trabalhava. Entendi. Até porque não existe uma função específica. O cara entra e fala, não, eu sou um especialista em pneu. Até porque cada um tem o seu segredo, como outros segredos de outras empresas que existem. Lá eles também têm os segredos que não podem ser divulgados. Tá. Então... tem que ser formado por eles. Tá? Então, entendi. assim, inicialmente começou lá a minha carreira como técnico. Eu tive alguns privilégios, né? Como meu chefe não falava português, por exemplo. Aí eram todos franceses. Tá. Então, assim, falava português, mas mal. Quem queria se destacar, tinha que aprender a falar francês. E aí você aprendeu? Rapidinho. Olha, né? Então, quando assim, quer, né? Quando a gente quer. Rapidinho. Então, rapidinho eu comecei a me destacar e tudo mais. Mas eu tive uma fase, assim, eu fui muito jovem para lá, fui com 22 anos. E um tempo depois eu comecei... Na verdade, eu não sabia. Hoje eu sei. Na época eu não sabia. Poucas pessoas... O que tem? Eu não queria mais ficar lá, não queria mais morar no Rio, não queria mais trabalhar na Michelin. Tinha oportunidades na época, como não tinha internet. As evoluções que existiam, a gente era convidado para ir para a Europa, para ficar lá fazendo estágio e voltar. Meus amigos foram, eu não tinha ido. Quando era a minha vez, eu saí da empresa. Eu vim para o Brasil. Que louco isso. Você acha que você meio se sabotou naquela ocasião? Não, eu tinha uma... Eu estava como se fosse uma depressão, assim. Mas, na verdade, hoje eu entendo. Na verdade, eu sempre tive o espírito empreendedor. E ficar dentro de uma empresa... Aquilo dentro de uma empresa me consumia. Entendi. Aquilo não me fazia bem. Só que hoje eu entendo isso. Na época, não. Na época, eu só me sentia mal. E não sabia nem explicar, né? Talvez. E eu ganhava um salário muito alto, eu tinha uma condição muito boa. E isso daí foi muito duro de sair também, porque era difícil. Foi mais difícil sair do que entrar, na verdade. Imagino. E isso daí foi meio inexplicável para muita gente, da família que me conhecia. Quantos anos mais ou menos você tinha quando saiu? Eu entrei lá com 22 anos, se não me engano, eu saí com 26, mais ou menos 4 anos depois. Tá. 26, você é um jovem, né? E talvez ainda não conseguisse explicar o que estava acontecendo. Não consegui. Hoje eu tenho certeza. Né? Eu já tinha esse espírito empreendedor. Então, mas é isso, né? O grande tchan da vida é esse, né, Paulo? Porque, assim, a gente vai vivendo, cai, levanta, e depois, quando você olha para trás, você entende o que aconteceu. E, com certeza, grandes lições você levou, né? Daquela época, com né? Com certeza. O principal foi morar sozinho, né? Ah, tá. O principal foi morar sozinho aos 22 anos. Será que esse fator solidão também? Teve peso, com certeza. Teve peso, falta de experiência, né? Sempre vivi na casa dos pais ou dos avós, porque uma época, quando eu fui para o Rio de Janeiro mesmo, eu nem morava com meus pais. Eles tinham mudado de cidade, eu fazia faculdade e não queria mudar. E aí acabei ficando em Santo André, morava em Santo André nessa época, e acabei ficando na casa, morando com a minha avó.
E aí, quando eu tive essa oportunidade do Rio, eu morava com ela. Então, nem era mais com meus pais, mas ainda era na casa de familiares, com todo o suporte, não tinha... Claro. E lá era não só morar sozinho, mas em outro estado. É Brasil, mas a cultura é diferente. É diferente. Então, tem bastante coisa que você tem que se adaptar. Entendi. Né? Mas teve peso, mas o principal mesmo, eu acho que era a minha insatisfação pessoal, porque não era o que eu desejava no coração. Então, isso foi o que me fez sair. Entendi. Tá? E que momento você foi impulsionado para virar o dono, o empresário? Então, aí por isso que eu coloco na Barça. Né? O que acontece? Quando eu voltei para São Paulo, eu já empreendi. Eu tinha uma pessoa tinha um relacionamento meu que era veterinária. E ela era meio explorada pelo patrão dela, ela era recém-formada e tudo mais. E aí, em conversas, eu vou montar uma clínica, e eu peguei todo o dinheiro lá do Rio, tinha um apartamento lá já, eu vendi o apartamento e investi na clínica. Certo. Isso já em São José dos Campos. E aí tive uma clínica veterinária, um hotel de animais e uma escola de adestramento. Que legal. Mas também não era o meu negócio. Não era mas você já estava empreendendo. Já estava empreendendo. Eu tinha esse desejo. Era uma coisa que meio que aflora. Eu sou muito inquieto, isso é constante. Eu tô empreendendo o tempo todo. Tá. O tempo todo. Ou pelo menos no pensamento. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí... só que aí foi uma sociedade muito difícil. Foi muito difícil. Durou 1 ano apenas. Tá. E aí, como aquilo não era o meu negócio, né, eu não sou veterinário, não tinha nada a ver com aquilo, nem de cachorro eu gosto. Isso é uma ironia, mas tudo bem, mas legal. Mas, enfim, e aí eu não tinha emprego, não tinha nada, não conseguia na área de pneus, que era onde eu tentava, e apareceu uma oportunidade na Enciclopédia Barça. E aí, nos eventos que nós participamos, o tempo todo mundo fala de Deus, né? Sim. E eu vou falar de Deus porque ele teve muita influência na minha contratação. Na época, procurava-se emprego por jornal. Isso. E eu peguei o Estadão, na época tinha 2.500 anúncios. E eu separei 5. Eu morava em São José dos Campos. Eu precisava vir, os 5 me permitiam... eram todos entre 8 e 5 da tarde. Tá. Então, eu conseguia num dia vir e visitar os 5 e eu, pelo menos, ia ser produtivo na minha vinda para cá. E fui no primeiro, fiz lá todos os testes, fui bem. E aí fui para o segundo. Quando eu cheguei no segundo, eram todos os detalhes do primeiro. Aí eu estranhei, a ficha igual, tudo igual. Aí eu fiz... E aí as entrevistas foram iguais, eu parei e falei, pô, por acaso isso daqui é o mesmo do endereço tal? Ela falou, é o mesmo. Nós temos vários escritórios por uma questão estratégica e tal, eu não entendia. Eu sei hoje porque na época eu não sabia. Sim. E aí, tá bom, então eu já fiz lá. Então não precisa, você fez lá, não precisa aqui, tá bom. Aí eu fui pro terceiro, era a mesma empresa. Mesma coisa. No quarto era a mesma empresa e no quinto era a mesma empresa. Todos eram da Enciclopédia Barça. Só que era fechado o anúncio, você não sabia. Você fazia entrevista, você fazia tudo sem saber do que se tratava. Eu não tinha oportunidade, né? Eu não tinha nenhum emprego em vista. E na época a pessoa me convidou, falou, olha, a empresa de vendas, se você aceitar, amanhã já começa o treinamento. E eu nunca tinha vendido. Eu falei, cara, mas eu não vendo. Ela falou, mas não é o que o seu teste está me dizendo. Olha. Eu falei, poxa, mas eu acho que eu não vou me dar bem nisso. E ela virou para mim e falou assim, e por que você não se dá essa oportunidade? Ela não me obrigou, por que você não se dá essa oportunidade? E eu fiquei pensando, isso é mesmo, né? Aí eu resolvi aceitar. E a enciclopédia, quando eu coloco aí que ela foi o que me tornou verdadeiramente um empreendedor, porque realmente ela fazia isso. Eu vou, como exemplo, eu ia montar um stand de vendas num shopping, por exemplo. Mas aquele stand tem um custo. A empresa vai, aluga e retém suas comissões até você pagar o... Sim. Não era dado. Ela só adiantava. Tá. E aí 50% de tudo que você recebia ficava retido para pagar a despesa do stand. Entendi. Aí você ia fazer uma viagem, por exemplo, eu gostava muito de viajar para o lado do Amazonas. Conheço bastante para lá. Você vai para o Amazonas? Vou. Adianto a passagem, só de ida.
Não tem volta. Se não vender, não volta. Você tá de brincadeira. Não, era assim mesmo. E aí você tinha que se virar. Entendi. Entendeu? Ou vende... Que escola, hein? Ou você vende ou você vende. Não tem meio termo. Quando você falava assim... uma vez eu me lembro, até hoje, eu ia para uma viagem, Boa Vista, em Roraima. E aí eu estava numa fase ruim, não estava vendendo bem, estava com algumas dificuldades. Nessa época eu já não era mais vendedor, eu já era gerente de vendas. Certo. Então o gerente já era CLT. Mas na mesma regra. Não tinha salário, era só comissionamento. Mas a comissão era boa, pelo menos. Percentualmente sempre foi boa. Mesmo como vendedor autônomo era muito bom. Tá. Mas o gerente era obrigado a vender também. Ele não era só gerente. Ele não só fazia os outros vender. Entendi. Ele tinha meta também de vendas para ele próprio. E eu precisava atingir minhas metas até para poder dar estímulo para minha equipe. E eu não estava conseguindo vender eu. Minha equipe estava bem, eu não estava bem. E aí o diretor falou, você vai para Boa Vista, em Roraima, e lá você vai trabalhar sozinho, não vou mandar ninguém da tua equipe para ninguém te atrapalhar, porque você precisa reverter esse quadro. Certo. E aí eu estava tão ruim, eu falei assim, tá bom, se eu não vender, se eu não tiver sucesso, você me demite para eu pegar minha rescisão, que é o que o brasileiro faz normalmente, pois né? Ele olhou para minha cara e falou assim, derrotado não viaja, pode ficar, não vai mais. Não precisa ir, você não vai vender. E aí, como assim? Ele falou exatamente isso. Nós, vendedores, temos que ter certeza até mesmo na dúvida. Ou você vai para vencer, ou então fica aqui. Sensacional. Pede demissão agora e vai embora. Aquilo foi um choque para mim, porém, ele me provocou. Com certeza. Foi um tapa na cara, muito né? Forte, muito forte. E aí eu fui. Nessa viagem... Mesmo assim você foi? Não, eu fui. Eu vou... Ele falou, então vai só com a passagem de ida. Eu falei, eu vou só com a de ida, porque... Qualquer coisa eu fico por lá. Fico por lá. Não era bem esse o tempo, mas era assim, ele me provocou tanto que eu falei, eu vou provar que não. Entendi. E aí eu fui, eu voltei campeão nacional de vendas, ganhei um prêmio para Nova York, fiquei com tudo pago. Sensacional. Que maravilhoso. Tapa na cara maravilhoso que você fantástico. levou. Foi fantástico. Nossa, eu adoro essas histórias. Então, mais ou menos daí que eu falei que ela te ensina a ser empreendedor. Sim. E aí, ela foi a base do que é a minha empresa hoje por 3 motivos. 3 motivos. O primeiro, porque tinha isso. Lá você tinha que aprender a se virar. Tá. Então, assim, eu vejo a IA hoje, né? A gente foi fazer um curso da IA. E, inclusive, ontem eu estive no Google junto com um rapaz que deu o curso de IA para a gente, a palestra, justamente para conhecer um pouco mais. Levei meu filho junto para conhecer. E aí, assim, o que eu pude observar? Que parte do que a IA, os marketing digital fazem, isso eu pude ver no evento no Tivoli, eu já praticava na década de 80 de uma forma diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu vendia Barça. Quem que comprava Barça? Estudante, pai de estudante. Sim. Então, a gente buscava sempre trabalhar em escolas. Então, o que todo vendedor fazia? Chegava numa cidade nova, ia procurar as escolas, bater na porta, oferecer para a escola e depois para os alunos. E você perdia um tempão, você não conhecia a cidade. Eu fazia já direto funil de vendas. Eu ia na Secretaria de Educação, pedia a relação das escolas, pegava indicação, qual que são as melhores escolas, o povo já dava as dicas. E aí eu usava um pouco de malandragem, né? Aí a gente usava um pouco, chegava na escola, vim aqui em nome da secretária da Educação, a doutora, que ela tinha me atendido lá, né? Indicado. E aí as pessoas abriam as portas com mais facilidade. E aí a gente tinha bastante sucesso. Então, ela ajudava na criatividade, ela ajudava nesse, poxa, eu vou ter que ir e tem que dar certo. Eu não tenho opção de dar errado, porque senão não volta, passa dificuldade. Falar que não passei, passei. Depois eu tenho umas fotos, a gente pode postar. Claro. Eu dormia na rede, eu viajava de barco, aqueles que a gente vê que afunda com 200 passageiros. É aquela velha história, todo mundo te vê no salto alto, mas não vê o quanto que machuca o pé, o horário que você teve que levantar, né? Só se vê no sucesso, né? E esse trabalho, além dessa base, ele deu a outra base, que é a da logística hoje. Por quê? Quando eu vou para o Amazonas, eu não conheço nada lá.
Aí eu pegava, na época, o guia 4 rodas, né? Não tinha Waze, não tinha nada disso. Pegava o guia 4 rodas e olhava assim, olha, qual que é a cidade que tem uma estrutura melhor para eu ficar sediado? Ah, é essa cidade aqui, pum. Aí conta 16 horas de barco, 20 horas de barco. Aí pegava o barco, ia para lá, 20 horas. E aí lá tinha as pequenas vilarejos em volta. Então ali era a base. Então você começa a fazer logística sem saber que é logística. Perfeito. Então eu comecei a entender de logística. Então a gente está aqui em São Paulo, é muito diferente. Você fala assim, eu vou daqui para, sei lá, Presidente Prudente. Aí você pega um carro aqui, pega um ônibus, pega um avião, vai até Ribeirão Preto, de lá você pega um carro. Lá você tem que programar totalmente diferente. Então assim, assim como fazer aqui também mais um pouquinho de história. Eu estava em Parintins, na época que quase ninguém conhecia Parintins aqui, do Boi Bumbá, não sei o quê. Claro. Logo depois que eu fui para lá, a Fafá de Belém, na época, começou com as músicas que divulgou Parintins. Mas quase ninguém. Ele é mais conhecido fora do Brasil do que aqui. Certo. Eu estava lá em Parintins, era perto do Natal, e eu queria passar o Natal com a família em São Paulo. Eu falei, tranquilo, né? Faltava tipo 10 dias para o Natal. E aí eu liguei para a Varig, na época era a Varig, a companhia era a Varig, para comprar passagem. Ela falou, passagem? Não, só tem vaga agora para final de janeiro. Eu, como assim? Eu falei, não, aqui, tipo, quem tem dinheiro já programa 6 meses antes lá. Sim. Mas como assim? Não tem, simplesmente não tem. E de repente ela falou, olha, tem a possibilidade da Varig mudar o avião, vai pegar um avião que é o dobro da capacidade. O atual tem 230 passageiros, não me lembro. Vai pôr um de 400 passageiros, um 747-400. Se acontecer isso, me deixa seu telefone do hotel que a gente liga. E ela ligou, tipo assim, vai ter o avião tal, reservamos. E ficamos trabalhando tranquilos. Aí falamos assim, bom, agora nós vamos... um dia antes a gente ia para Manaus. Eu estava... porque você ia pegar o avião lá em Manaus. Manaus, eu estava em Parintins, certo. né? Aí tá bom, como é que a gente faz? Tá bom, vamos pegar aqui um voo local até Parintins, até Manaus. Aí o cara, não, já está tudo reservado até não sei quando, não tem avião pequeno. Vamos de barco. De barco vamos. Só que o barco sai daqui, chega lá, eu tinha que estar 4 horas da tarde no aeroporto. Certo. O barco chegava às 18. Se não desse nada errado. Nossa. Eu falei, e agora? Perdi o voo, já tinha pago passagem, tudo. Aí o cara, não, você vem aqui, você pega o barco. Quando for 4 horas da manhã, mais ou menos, ele está chegando em Itacoatiara. Itacoatiara são 300 quilômetros de asfalto até Manaus. Aí tem uma lotação lá, a gente estava em 3. Vocês dividem a lotação, aí vocês devem chegar por volta de meio-dia em Manaus. Caramba! E aí a gente, essa loucura toda, rezando para dar tudo certo, e aí conseguimos chegar lá tipo 1h da tarde. Você sabe que você tá me contando e eu tô vendo todas as imagens na minha mente, que tá virando um filme, tá? Você tá virando um filme, né? Juro para você. Então, assim, você aprendia essas coisas, né? Esse jogo de cintura, a logística... Que pra gente é comum aqui, uma coisa lá é totalmente diferente. Entendi. Lá é de barco, tem cidade que você vai, que você só chega de barco ou avião, e tem umas que é só de barco, não tem opção. A logística na sua vida, então, é raiz, né, Paulo? Você, de fato, aprendeu ela na prática mesmo, ali, na prática. Na pele, né? Então, assim... Então, a enciclopédia ela te dava esse negócio de você mesmo investir para ter retorno. Certo. A empresa até emprestava, não era dada, ela emprestava e não tinha negociação, tá? Era assim, 50% fica retido e acabou. Então, se você quer pagar logo, vende logo. Certo. Você quer voltar logo, vende logo. É tudo assim. Isso, aí ela me trouxe essa base, ela trouxe a base da logística e ela trouxe uma outra... base que ainda é muito mais importante de tudo isso, que é o quê? A minha esposa era secretária de lá. Tá? Então, ela trouxe também minha família. Que legal isso! Que lindo! Que ela, lindo! Na minha sala, outro dia eu postei uma foto no grupo da mentoria, na minha sala eu tenho uma enciclopédia, que é da época. Quando nós fazíamos 5 anos de empresa, você ganhava uma com o seu nome na capa, em todas as capas. Não fui eu, não cheguei a fazer 5 anos lá, mas ela fez. E aí nós temos uma enciclopédia na minha sala com todos os... Que lindo! Só que não é a Barça, era a Mirador, que era uma superior à Barça, né? Superior não, era para outra etapa.
outra idade, né? Tá. Outra Faixa etária. Faixa etária, isso não estava lembrando a palavra. E eu tenho uma. E aí tem o nome dela em todos os volumes, tudo. É maravilhoso. Que lindo isso. Maravilhoso. Maravilhosa essa história. Tô aqui assim, ó. Você é um encantador, você sabe, né? Quando você começa a contar, você envolve. Eu tenho bastante história. Outro dia, até na mentoria que a gente está fazendo, nós temos apelidos, né? Então, as pessoas... Todos lá têm um apelido. Você falou do apelido há pouco tempo e lá todos deram apelidos. E tinham me dado um apelido de estrategista, né? Por umas questões de como eu conduzo as coisas. Sim. E no final eu pedi para mudar, né? O Betel é o contador das estrelas. Certo. E eu de história. Contador de história. Mas um pouco das minhas. Eu tô até, inclusive, me lembrando, né? Quando nós estávamos lá no nosso curso, você me contando também, né? Aquele passeio que a gente foi fazer lá na cidadezinha perto... Lembra que a gente foi almoçar e tal? E você estava me contando também várias histórias, inclusive de outro podcast que você também já participou e tudo mais. Então, você realmente encanta, você envolve as pessoas. Isso é muito legal. Que bom. Que show. E aí, então, hoje você tem a sua empresa de logística com toda essa experiência. Na verdade, assim, sim, eu vou só... Antes da minha empresa, eu tive a passagem na Kodak. Ah, verdade. Sim, então, sim. o que aconteceu? Quando estávamos na enciclopédia, aí começou a internet, né? E aí as enciclopédias começaram a ter as dificuldades, porque aí o Google virou a internet. Isso. Ainda não tinha o Google, na verdade. Mas as enciclopédias já começaram a não vender, já era mídia, já era DVDs. Tá. Então, assim, já começamos crise. a ter problemas, né? E associado a isso, eu tinha decidido me casar, né? E eu viajava muito. E minhas viagens, você vai para o Amazonas, você não faz uma viagem de menos de 3 meses. Sim. Senão não justifica ela. Certo. Até porque cada deslocamento de barco era muito longo. Então, eu resolvi sair da empresa até para poder estabilizar em São Paulo e poder viver com a família de fato. Certo. E aí eu fui procurar uma oportunidade. E apareceu um emprego em uma empresa que era de logística. E para a área comercial. Eu já era vendedor de Barça, obviamente, aí para a área comercial. Aí junta tudo. Eu não entendia nada de transporte, não entendia nada disso. Eles me deram um treinamento muito rápido e me deram o Vale do Paraíba para fazer, porque eu morava em São José, né? Conhecia bem lá. E aí uma das primeiras empresas, entre as empresas todas que eu visitei, uma delas foi a Kodak. Certo. E na minha entrevista de vendas para a Kodak, a pessoa se identificou comigo e teve uma oportunidade lá e eu fui convidado. Entendi. E eu acabei aceitando. E aí eu entrei na Kodak na logística. Só que no papel inverso. Hoje eu tenho uma empresa de logística, mas na época eu contratava empresa de logística. Era ao contrário. E eu fiquei lá 2 anos trabalhando na Kodak nisso. E aí, para mim, acho que não é destino, não. A Kodak começou a desaparecer por causa da máquina digital. Pois é. E aí começou a dar plano de demissão voluntária e tal. E a minha história, mais um pouquinho da minha história, ela se identifica muito com o Betel. Eu tenho uma sinergia com o Betel gigantesca. Porque, não lembro detalhes da história dele, mas no vídeo dele ele fala, abriu a contabilidade dele, eu acho que era recém-casado, né? No escritório, né? no quarto da casa dele e tal. Eu tinha 3 meses de casado. Minha esposa saiu de São Paulo para morar lá em São José comigo e eu cheguei em casa, entrei no plano de demissão voluntária para abrir a minha empresa. Só tinha 3 meses de casado. Olha só. Eu faço piada, mas é sério, eu faço piada que naquela época ela acreditava em mim, né? Ela ainda acredita. Com não certeza. tanto, mas ela acredita. Senão não estaria com você, com certeza. Mas foi um desafio para mim e para ela, recém-casado, com um negócio que, na verdade, eu não conhecia tanto. Mas aí eu usei expertise da Barça. Certo. Eu não fui direto abrir minha empresa. Eu me empreguei numa empresa de transporte que prestava serviço para a Kodak. Eles me contrataram porque eles estavam perdendo a conta da Kodak e achavam que eu poderia recuperá-la. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando de vendedor de transporte para saber como era o outro lado.
Claro. E aí que eu abri a minha de fato. Que não se chamava Refresh no começo, ela tinha um nome. Eu sou apaixonado por automobilismo, amo carros. E a minha empresa se chamava Diplomata por causa do meu Opala. Ah, você tinha o Eu tinha um diplomata. Opala. Entendi. Não era diplomata, não era meu sonho. Ah, tá. Eu tinha um Commodore, mas o sonho era o diplomata. Entendi. Eu não consegui realizar, ficou na cabeça o sonho, mas o carro menor. E a empresa se chamava Diplomata por causa do carro. Entendi. E depois, com o tempo, a gente teve... Quantos anos tem a empresa, então, agora? Se eu considerar o período de diplomata, ela tem 20 anos. Olha, não é pouco, hein? É que depois mudou o nome em 18. Mas eu acho que isso é que quando você traz toda essa história, o que é interessante são todos esses links que você faz, né? Que a gente vai aproveitando os ganchos e vai pegando toda a expertise, tudo que a gente vai aprendendo, a experiência e vai trazendo para que a gente vá crescendo, né, Paulo? Sim. Tem que ser assim, né? Perfeito. E aí, no caso, você tem 20 anos de empresa, você é um empresário, então, bem-sucedido, é um empreendedor, mas você ainda pensa, obviamente, no futuro da empresa, você à frente dela. Como é que você se vê no futuro? Bem, eu sempre fui um sonhador, muito, tipo assim, muito além de algumas pessoas que convivem comigo, até difícil deles entenderem. Tá. Eu mudo muito de sonho, então pode ser que eu te diga meu sonho hoje e daqui 6 meses não é mais o mesmo. Tá. É meio conforme o momento, a situação. Mas há uns 2 ou 3 anos aproximadamente, ou talvez mais, eu tenho um desejo forte no meu coração, que é morar e empreender nos Estados Unidos. Acho que nesse momento esse é o meu maior sonho. Sensacional. Sensacional. Você vai vir aqui contar para mim, né? Antes de você ir embora. Deus Mas, abençoe, então, Débora, que sim. Estou embarcando. Nossa, que incrível. É muito legal, né? Porque o futuro e o sonho, eles andam juntos, né? Mas sempre tem que dar o primeiro passo. Exato. Né? Então, o primeiro passo foi em 2018. Nós fomos de férias para Disney para conhecer. Só que assim, nós fomos de férias, meu menino queria conhecer assim, a Disney. Nem sei se era ele que queria, éramos nós, né? E aí fomos para lá. E eu já fui com os olhos de ver tudo como funcionava. Você já analisando, um olhar mais crítico da coisa. Eu fui lá olhando tudo. Não encantado. Não, me encantei mais do que o normal. Tá. Assim, eu tive um privilégio de poder conhecer outros países, principalmente a Europa, que sempre me encantou. Como eu trabalhei na indústria francesa, para aprender francês, a empresa dava muitas palestras com pessoas dizendo onde moravam os franceses que estavam lá. Eles iam palestrar para nós em francês, obviamente, falando da região que eles moravam na França. Eu me apaixonei pela França. E tanto que... Pode fazer piada aqui? Claro que pode. Quando eu fui me casar, o meu desejo era passar a lua de mel em Paris. E meus amigos brincam, né? Eu não fumava, não bebia. Não fuma, não bebe, toma agora sem gelo, sai com mulher uma vez por ano, dorme de touca, adora flores, é São Paulino e vai passar a lua de mel em Paris. Esse cara não é sério, né? Mas eu tinha esse desejo de tanto que eu estudei da França, de tanto que eu conheci da França. Eu sou apaixonado pela França. Tive o privilégio de já ir para lá 3 vezes. E assim... Gostei sempre muito de história da Europa, de todas aquelas coisas. Mas quando eu estive em Orlando pela primeira vez, a praticidade... Já tinha ido para Nova York, mas lá era outra realidade, outra mentalidade. Mas assim, os olhos de empreendedorismo, a facilidade, entre aspas, né? Nunca é fácil empreender. Claro. Mas digo assim, a forma como é feita nos Estados Unidos me chamou muita atenção. Né? E nessa oportunidade que nós tivemos, um pouco mais, que eu... Entrando nas nossas histórias, fugi do furacão e corri para Atlanta, na casa do meu primo, que está lá há quase 30 anos. E aí ficou mais forte ainda o desejo, porque eu pude ver o que ele fez e como ele fez. Eu tive um testemunho. Então, nada é por acaso. Isso. Né? A gente falou de Deus, ele age assim. Né? Tipo assim, olha, eu vou te proporcionar uma experiência... Pega ali, pega o sinal. Corre lá. Corre lá e analisa, né? Isso mesmo. Deus está presente em todas as coisas, claro, né? glória a Deus. E aí, assim, você está fazendo, então, essa mentoria. A gente já está falando aqui do Betel, que é um amigo nosso maravilhoso, que a gente tem muito carinho. Então, e você falou, assim, os meus sonhos mudam de um momento para o outro, A mentoria do Betel
tá te transformando de alguma maneira? O que está causando para você nesse momento? Bem, essa mentoria, na verdade, eu assisto vários podcasts, né? E tem um cara que ele é amado e odiado ao mesmo tempo, chamado Pablo Marçal. Eu gosto de... Não tudo que ele fala, obviamente, mas tem muita coisa que ele fala que faz sentido para mim. Né? E uma das coisas que ele fala com muita frequência é você precisa destravar o seu cérebro. E o que a mentoria do Bethel fez, que começou lá no hotel, e nem foi... Em Orlando só reforçou muito. Certo. Mas ela destravou alguns bloqueios que eu estava, que eu não tinha antes, mas eu estava por vários motivos que não vem ao caso. Certo. Mas ela me destravou, assim, numa velocidade que chegou a assustar quem convive comigo. Tá. Porque me resgatou, falei isso lá em Orlando, quando a gente gravou um testemunho sobre isso. E ele me destravou algumas coisas que, não sei por que motivo, eu sempre fui muito determinado. Quando eu quero as coisas, eu sempre consigo. E eu não estava mais indo para cima. Eu estava travado. Entendi. E aquilo simplesmente... E destravou de uma velocidade muito além do meu normal. Né? Como eu digo, assustou muitas pessoas. Então, eu tive 2 privilégios, né? Além de ter ido lá, conheci você e todo aquele grupo que estava lá maravilhoso. Sim. Quando eu voltei, é até engraçado, eu já ouvi algumas pessoas comentando a respeito da mentoria do Bethel, né? E algumas coisas se assemelham. Então, quando eu voltei, eu publiquei, porque eu fiquei depois, né? Vocês voltaram antes, eu continuei de férias com a minha família. Quando acabou a mentoria, minha família chegou para passar férias. Exatamente. E eu fiquei lá mais 2 semanas. E quando eu cheguei no Brasil, várias pessoas estavam me perguntando o tempo todo do furacão e tal. Quando eu cheguei aqui, eu postei na segunda-feira, de volta em Terra Brasília. Certo. Não deu 5 minutos que eu postei isso, o Bethel me ligou. Falou, eu preciso falar com você. Falei, tá bom, pode me ligar. Ele me ligou, ele falou, eu preciso de você na mentoria do Brasil. Eu falei, não, mas eu fiz lá de Orlando, eu ainda fiquei de férias, né? Desembolsei um pouquinho além da conta, dólares, né? Ele falou, não, você não está entendendo. Eu preciso de você lá. Eu achei até naquele momento, ele deve estar fazendo isso todo mundo que voltou de Orlando, né? Mas na hora, ele falou, vou fazer uma condição diferenciada para você. Vou te dar uma ajuda num sentido assim, assim, assim. Eu não esperei ele terminar de falar. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei exatamente o que é, mas pode pôr meu nome aí. Eu estou dentro. E para minha surpresa, né, quando eu cheguei lá, tirando a Tatiana do Armazém dos Doces, não tinha ninguém que estava em Orlando, a não ser a Tatiana. Era um grupo completamente novo. E eu me senti extremamente privilegiado. Extremamente privilegiado. Imagino. E esse é o complemento de Orlando, né? Para você não estar lá nessa. Não estou nessa. Mas eu vou falar para você que é tão forte quanto foi Orlando. Só quem está lá dentro, que a gente não consegue traduzir, né? Não, nem pode, né? Porque também não pode quebrar aqui os segredos e tudo mais, nem é isso que a gente quer, né? Mas a gente traz esse ponto aqui para a gente discutir, porque é uma forma realmente da gente entender que de vez em quando a gente precisa mesmo desse empurrão, a gente precisa desse apoio, né? E como você disse, você estava travado. Sim. Talvez você não tivesse nem percebido, mas você estava e precisou desse gatilho para você entender o que estava acontecendo, né? Bem isso. É muito interessante. Esse gatilho, ele reforçou muito lá em Orlando, porque estavam acontecendo algumas coisas na minha empresa que não eram da minha característica. E eu estava deixando. Entendi. E lá em Orlando, o que ficou mais forte para mim, de todas aquelas empresas que nós visitamos, foi justamente que todas elas tinham a história dos donos muito marcante. E na minha, ela estava escapando. Ah, não. E eu trouxe esse resgate. Por isso que eu falo Você do resgatou resgate. isso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, você vê as grandes lições que a gente traz para a vida, né? Sim. Que coisa linda. Maravilha. E nas suas horas vagas, você falou, negócio de filme e tal, não sei o quê, mas... E você é apaixonado por automobilismo. Sou apaixonado. O que você faz nas horas vagas, no seu free time? No meu free time, eu sempre me dedico. Assim, eu sou muito... Sim, se tiver automobilismo, com certeza eu vou estar assistindo. Né? Diga-se de passagem, domingo agora, espero que o Bethel não dê para trás, sabe? Mas ele foi convidado por mim, nós vamos a Interlagos assistir a última etapa de Stock Car. Né?
Mas assim, Qualquer evento que seja voltado para o automobilismo você gosta, então? Eu gosto. Não é só Fórmula 1? Não, a Fórmula 1 é o que mais me motiva, né? Mas eu gosto de todas. Legal. Eu gosto de Stock Car, eu vou nas de caminhão. Ah! Eu não tive oportunidade de nenhuma de moto ainda, mas eu irei. Então, assim, eu sou muito aficionado por isso, eu tenho uma paixão muito grande. Eu ouço muitas pessoas falando, né? Depois que o Senna morreu, não tem mais graça a Fórmula 1. Para mim, ela ainda continua muito fantástica, porque ela traz muitas lições de superação. É que quando você começa a ouvir pilotos, entrevistas, até os podcasts que você ouve, eles contando detalhes, né? Todo mundo fala... eu sou apaixonado pelo Ayrton Senna, óbvio. Afinal, temos o mesmo nome, pois né? Claro. Primo Mas, assim, distante. eu sou muito fã do Nelson Piquet também, do Emerson Fittipaldi. O Nelson Piquet, ele é tão incrível como piloto, quando você conhece detalhes sobre o que ele já fez também, Niki Lauda. Então, assim, eu me inspiro muito neles. Quando você ouve o que eles já fizeram para se superarem. Mas coisas assim que talvez eu não suportasse. Entendi. Tá? Como exemplo, o Senna dá vários depoimentos, eu vou falar do Piquet, poucas pessoas conhecem, mas teve uma corrida que ele fez, ele estava determinado a vencer, era uma rincha muito grande, eu não lembro com quem, e o radiador do carro dele ficava na frente, próximo dos pés, e teve algum problema que eu não sei o que é, e chegava a quase, sei lá, 80, 70 graus do lado dos pés dele. Queimando. E ele termina a corrida sem poder, depois quando ele acaba a corrida, ele consegue o objetivo dele, e ele sai depois sem conseguir andar de todo queimado que estavam os pés dele. E ele não parou em nenhum momento. A determinação desses caras assim chega a ser fora da curva. Entendi. Né? E aí tem do Senna, tem de vários. Tem aquela passagem do Senna que ele ganha a corrida com uma marcha só. Marcha só. Que não a primeira e a mexer sexta. os ombros, Na verdade, né? a primeira e a sexta. Um grande prêmio do Brasil. Isso, é verdade. A primeira e sexta marcha. Então, assim, um desafio que esses caras tiram não só deles próprios, como do carro. Então, assim, são pessoas que a gente tem que ter como exemplo de superação. Então, isso... Grandes lições. Muito, muito forte. E, lógico, eu tenho tenho amigos que têm outros, como alguns jogadores de futebol, mas, assim, é que todo mundo só vê automobilismo sem o carro. Ninguém vai a fundo do que tudo que envolve. Né? Pois é. Mas também, eu pensando aqui, talvez não tenha... Hoje ainda, você comentou, né? Tem podcasts, tem alguns documentários e tal. Mas não é uma informação que a gente tem tanto acesso assim, né? Que chega a muitas pessoas. Atualmente está chegando. Atualmente já está. Eu tenho assistido... eu assisto vários podcasts, né? E geralmente, como eu pesquiso muito sobre automobilismo, toda vez que tem um podcast de pilotos, chega para mim, você né? Vai lá, tá. Então, recentemente assisti um com o Rubens Barrichello, o Tony Canaan, e eles contam coisas dos bastidores que a gente não está acostumado, que são fantásticos. Mas o Tony Canaan, eu não conhecia a história dele no podcast. Uma pessoa que ajudou demais ele e que eles hoje são como irmãos, foi o pai do Rubens Barrichello. Olha. E o Barrichello, eles são muito amigos por conta disso. E o Tony conta as dificuldades que ele passou na Europa. Eu acho que foi na Europa que ele começou, como quase todos eles. E assim, de dormir na garagem, de não ter onde... E assim, e todo mundo fala, como assim? Porque só vê o cara no sucesso. Exatamente. E tem a ver com a nossa história de vida, né? Isso, então, eu acho que é assim, né? Como você está participando aqui, a gente está começando essa temporada de empreendedorismo, né? Vamos falar com empreendedores durante alguns episódios, exatamente para isso. A ideia, que é o objetivo principal de um Pode Tudo, que é sempre impulsionar as pessoas para o melhor, sabe? Porque muitas vezes as pessoas estão ali, eu gostaria, mas eu não sei, é tudo tão difícil, não dá... E você pode ter os depoimentos de pessoas que passaram por grandes dificuldades e conseguiram vencer. Sim. E passaram pelos obstáculos, porque todo mundo passa. Exato. Né? Agora, se você só enxergar o cara no sucesso, aí fica fácil. É o que todo mundo fala, né? Exato. Com aquele ditado que todo mundo fala, né? Todo mundo vê as pingas que eu levo, que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo, né? Exatamente. Eu acho que todo grande empresário... Eu não sei, talvez alguns aí que já nasceram com um privilégio, né, no berço de ouro, talvez, não sei.
mas todos passam. Até mesmo quando a gente fala de Brasil, né, que as dificuldades, a São questão grandes. do governo que influencia, Sim. todos passam. Eu acho que e todos são muito vencedores, né, independente. Com certeza. Então, a gente está quase chegando no finalzinho e eu não posso deixar de te dar a voz aqui mais uma vez, que você arrasou, mas dizer assim, a oportunidade, se você quiser passar um recado para alguém, falar alguma coisa do seu coração, de gratidão, de beijo, de qualquer coisa que você queira. É muito comum, né, a gente fazer essa oportunidade para quem está muito próximo da gente, né? Todo mundo vai, é natural falar da minha esposa, do meu filho. Isso daí é inevitável, né? Isso é óbvio. Mas assim, eu acho que aproveitando a oportunidade do momento, porque cada momento é um momento, né? Então assim, indiscutivelmente, minha família e Deus estão em primeiro lugar, óbvio. Com certeza. Mas aqui a gente vai estar falando de empreendedorismo. Isso. E do que a gente acabou de falar agora, que é do curso que nós fizemos, desse empreendedorismo maluco. Eu queria deixar um beijo aqui para 2 pessoas. A primeira, a pessoa que me fez conhecer o Betel. Porque ele me deu o convite. Ele é amigo do Betel de infância. Que Não sei se legal. você conheceu, porque você também é amiga do Sou, Betel, né? Isso. Que é o Fernando Yanata. É um amigo meu de Mogi. Japonês duro na queda. Gente boa pra caramba. E ele ganhou o convite. Ele tem um relacionamento com o Betel desde a infância. E ele ganhou e falou, Paulo, isso não tem a ver comigo. Ele também é contador. Trabalha, acho que é na Claro ainda hoje. E ele falou, não é para mim isso é para você, não sei o que. Ele me deu de presente. E eu... Ele nem imaginava o que isso ia acontecer, não o que tinha transformaria, ideia. né? Não tinha ideia. E o outro é o próprio Betel, né? Que com aquela simplicidade, com aquela tranquilidade. E eu me surpreendi, porque parece que todas as pessoas, sejam da mentoria que eu estou fazendo aqui com ele no Brasil e da que nós tivemos lá em Orlando, eu me sinto como se eu já te conhecesse há 20 anos. Né? E todos lá que estávamos têm essa mesma... Então, essa sintonia que ele consegue fazer das pessoas, lógico que com a conexão de Deus, porque essa percepção, essa leitura não é de um ser única, exclusivamente de um ser humano. Tem que ter a mão do Espírito Santo com ali. certeza. Porque todas as pessoas que estavam ali tinham a mesma sintonia, tinham o mesmo... Não dá para explicar. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Só quem esteve ali é que sabe que foi ímpar, que foi incrível e que realmente foi uma virada de chave, Perfeito, né? isso. Eu também terei a minha oportunidade de falar aqui, de dar o meu depoimento no Pode Tudo, mas vai ser em outra ocasião, não é hoje. Hoje eu não sou a estrela é você. Amém. Paulo, obrigada. Eu aqui agradeço. Foi incrível, as suas histórias são demais, você realmente encanta contando tudo isso, trazendo aqui a sua experiência, que eu espero que traga como exemplo para muitas pessoas, né? Que encante muitas pessoas, que encoraje muitas pessoas. Sim. Nós que tivemos a felicidade de poder aprender, né, lá na nossa mentoria, que foi uma virada de chave para a gente. Sem dúvida. Eu acho que isso daí a gente tem que deixar isso muito claro, porque eu até fazendo um testemunho, né? Quando eu voltei, antes de você finalizar, acabei te interrompendo. Fica à vontade, fica à vontade. Quando eu voltei dos 3 dias do hotel em São Paulo, e que a minha esposa, assim, ela controla mais, eu sou mais tranquilo, eu sou mais desligado das coisas, ela mais controladora. E eu cheguei em casa e falei, eu vou participar da mentoria em Orlando. Tipo, Oi? Como assim? Oi? Né? Você já não sabia que este evento era para isso? Eu falei, não, eu não sabia. Eu não sabia que eu ia fazer lá. Mas, infelizmente... Aí, não, aquela situação, né? Não, por causa disso, daquilo, outro. Desculpa. Você não tem noção do que esses 3 dias representaram. Exato. Eu não tenho ideia do que vão ser os 7 dias lá. Mas pela amostra grátis, já estou dentro. E aí não vai ter jeito. Não só fui, como convenci de levá-los também. Né? Então. Infelizmente não para a mentoria, mas foi a continuidade maravilhosa. Foi maravilhoso. Muito bom. Então, assim, foi maravilhoso aqui também. Foi. Novamente, eu te agradeço. Foi uma honra e uma felicidade te receber, porque a gente tinha cantado essa bola lá na nossa mentoria. Verdade. E a gente conseguiu realizar. E para você também eu digo que as portas estão abertas para quando você quiser. Se você for empreender nos Estados Unidos, eu vou querer saber e você vai vir aqui me contar.
Combinado? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Tenho Então certeza tá que bom. isso vai acontecer e nós vamos fazer. Se Deus quiser. Amém. Deus está em tudo. Amém. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado.